crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Santa Walburga, isso mesmo, Walburga. E a história por trás dessa santa com um nome tão diferente é muito incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Walburga nasceu no ano de 710 e ela pertencia a uma família nobre, a nobreza de um reino localizado hoje mais ou menos no sul da Inglaterra. Ela era filha de Ricardo e depois se tornou São Ricardo, um santo também. Ela tinha dois outros irmãos, de nomes também bem difíceis, o bispo Vilibaldo e o monge Vunibaldo, que depois também se tornaram santos. E nessa família, apesar de serem nobres, eles eram cristãos muito piedosos e eles abriram mão de toda essa nobreza para viver uma vida de santidade. Mais ou menos ali no ano de 721, depois que São Ricardo entregou o trono do reino para um sobrinho dele cuidar, ele resolveu fazer uma peregrinação para a Terra Santa. Walburga naquela época tinha mais ou menos 11 anos e a viagem naquela época era muito perigosa. As pessoas que viajavam geralmente sofriam ataques e outros tipos de perseguição. Então, naturalmente, sendo ela uma criança e uma menina, o papai dela achou que era mais prudente ela não ir. Deixou ela sob os cuidados de uma abadesa, de uma monja, em um mosteiro ali da região. Só que o papai dela não imaginava que seria ali naquele lugar que Walburga se apaixonaria pelo Nosso Senhor e se descobriria na vocação e se tornaria uma monja. Legal, né? Então, depois de toda a formação, depois de toda a educação que ela recebeu, ela foi, sim, feita uma monja. E aí, a abadesa, que é a superiora dela, mandou que ela fosse para a Alemanha, para lá, junto com umas outras monjas, fundarem novos mosteiros, escolas, em comunidades ali que estavam recém-convertidas, sabe? E aí, nessa viagem indo para a Alemanha, aconteceu delas pegarem uma tempestade muito forte. Imagina, viajando de barco. O pessoal do barco nem acreditava que ia sair daquela tempestade, né? De tão forte que era. Mas aí, Santa Walburga, já tão entregue e tão apaixonada por Deus, rezou, pedindo que toda aquela tempestade fosse embora. E aí, de repente, a tempestade sumiu, ficou uma calmaria, tudo ficou bem, eles chegaram sãos e salvos até a Alemanha. E aí, chegando lá, ela foi recebida pelo bispo Bonifácio, e depois, né, se tornou São Bonifácio, que inclusive era tio dela também. Que família de santos, né, gente? Sensacional. Ele era muito conhecido pelos trabalhos de evangelização, pelas missões que ele realizava ali na região. E daí, ele determinou que a Santa Walburga, a sobrinha dele, fosse para uma diocese em que o outro irmão dela, o monge Vunibaldo, tinha acabado de construir um mosteiro e tinha planos para construir um mosteiro também só para mulheres. Juntos, os irmãos conseguiram concluir esse projeto e Santa Walburga foi eleita abadesa daquele mosteiro, tipo a chefe. E aí, depois que o irmão dela faleceu, ela acabou cuidando então dos dois mosteiros, tanto do que já tinha quanto só o das mulheres. E aí, esse mosteiro, a espiritualidade de Santa Walburga era tão assim transbordante que se tornou os dois mosteiros mais procurados de toda a Europa. Santa Walburga, ela se entregou demais a Deus, né? E aí, acabaram acontecendo uns fenômenos bem diferentes, assim, Deus operando milagre através dela. Por exemplo, tem uma história que as monjas contam que da cela dela saía, enquanto ela rezava, saía uma luz muito forte, assim, inexplicável. Tem uma outra história também, que uma filha de um barão, tipo um nobre da época, estava muito doente e ela passou a noite inteira rezando do lado dessa menina e ela ficou curada. Já bem velhinha, Santa Walburga morreu e foi enterrada num mosteiro ali. E 80 anos depois, quando resolveram tirar o corpo dela dali daquele mosteiro e levar para uma igreja, o corpo dela, 80 anos depois, estava intacto. Não tinha se decomposto, estava como se tivesse acabado de ser enterrada, sabe? Incorrupto. Então, e aí um outro fator muito interessante, que tiraram o corpo dela dali do mosteiro e levaram para a igreja. E as pedras que cobriam o túmulo dela no mosteiro começaram a escorrer um fluido perfumado, como se fosse um óleo muito fino. E esse mesmo fenômeno começou a acontecer sobre a pedra do altar
na igreja onde foi colocado o corpo dela. E vocês não sabem que esse fenômeno acontece até hoje. Sim, crianças, até hoje esse óleo escorre das pedras, tanto do sepulcro quanto da igreja em que os restos mortais de Santa Valburga estão. Acreditam nisso? E hoje eles são colhidos com conchas de pratas, colocados em vidrinhos e entregues pelo mundo inteiro, e muitas pessoas já relataram milagres pela intercessão, pelo uso do óleo e pela intercessão de Santa Valburga. Demais, né? Que santa, gente! Que grandiosidade de santidade! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de Santa Valburga. Santa Valburga, rogai por nós.